E os abades se tornaram vassalos ou senhores feudais. Também bispos, não é, estavam nessa situação. Então, é claro, quando você fala de senhor feudal, você está falando de poder e de dinheiro. Então, os políticos da época, ou seja, os reis, senhores feudais, condes, marqueses, etc., todos eles começaram a olhar para as abadias e para as dioceses como sendo lugares muito interessantes para estenderem as suas alianças políticas e estender os tentáculos do seu poder. Então, eles começaram a escolher abades, eles começaram a escolher bispos, eles começaram a escolher eclesiásticos. É chamado fenômeno das investiduras leigas. Ou seja, tanto bispos, abades e papas eram nomeados por interesses políticos. Então, na verdade, a igreja começou a ser sugada pelo poder político. Pois bem, isso significa que esse tipo de influência deletéria entrou também no papado. De tal forma que no século X, nós tivemos o chamado Saeculum Obscurum. Esse termo foi cunhado pelo cardeal Barônio, discípulo de São Filipe Neri, que foi um grande historiador da igreja. Saeculum Obscurum porque no século X, de fato, houve uma grande influência, né, das famílias romanas para colocar seus filhos e seus interesses no papado. De tal forma que nós tínhamos um papa a cada 2 anos e papas que morriam envenenados, morriam assassinados, morriam de desastres naturais, etc. Foi realmente uma coisa terrível. Mulheres, né, que, como a Marósia, por exemplo, que influenciavam nos seus jogos políticos como eleger os papas. Portanto, foi um período em que os papas eram mais senhores feudais e líderes políticos do que realmente papas. Quando eu digo sujeitos indignos, o negócio aqui, estou falando um negócio muito sério. João XII, o Papa Playboy, que, embriagado numa orgia no Palácio de Latrão, no final do seu banquete, ordenou todos os comensais, homens, mulheres, inclusive os cavalos. Evidente que a ordenação é inválida, mas ele ordenou todo mundo. Segundo a lenda, não se sabe se é verdade, se não é verdade, ele morreu jogado pela janela porque o marido voltou para casa e encontrou ele na cama com a mulher. E assim foi a morte gloriosa do Papa João XII, jogado pela janela, porque o marido encontrou o Papa em adultério com a mulher dele. Esse é o tipo de Papa que nós estamos falando. Algo que aconteceu, não é, na igreja, no mundo da política, há 1000 anos atrás. 1000 anos atrás, no século XI, não é, houve um grande Papa. Um Papa santo chamado São Gregório VII. O que é que São Gregório VII viveu concretamente? Não é? Só para você se localizar no tempo, São Gregório VII morreu em 1085. Não é? Ele viveu cerca de 60 anos, então nós estamos aí no coração do século XI. Bom, o que é que havia na igreja naquela época? Qual era a situação da igreja? A situação era a seguinte, veja, nós tínhamos o problema das investiduras. O que é que eram as investiduras? A investidura é o seguinte, os líderes políticos, não é? Senhores feudais, reis, príncipes, eles achavam que tinham o direito de escolher os bispos, os cargos eclesiásticos, ou seja, os cargos importantes da igreja. E o que é que isso tinha como consequência? Isso teve como consequência uma decadência moral da igreja que foi uma verdadeira tragédia. Ou seja, havia uma ingerência direta, não é,
do poder político dentro da igreja, de tal forma que as coisas estavam de tal maneira que os poderosos politicamente escolhiam os bispos, os abades, os papas. O papa, para vocês terem ideia, era escolhido, por exemplo, muitas vezes pelo imperador. E isto corrompeu a igreja tremendamente. Por quê? Porque esses homens escolhiam marionetes que não estavam preocupados com o bem espiritual da igreja, que não estavam preocupados com a conversão das pessoas. Então é evidente que houve ali uma série de problemas muito sérios. Por exemplo, pessoas que compravam cargos, né? Fulano queria ser bispo, ele comprava o episcopado. Pessoas que não viviam o celibato, não é? Bispos que tinham mulheres, não é? São Pedro Damião, né? Atesta, numa época ali perto da época de São Gregório VII, São Pedro Damião escreveu um livro chamado Liber Gomorrheanum, falando com toda clareza, né, da situação terrível de homossexualismo no clero. Então eram pessoas, eram bispos e padres com mulher, bispos e padres vivendo o homossexualismo, quer dizer, era uma tragédia. A igreja estava realmente numa situação trágica. E não pense que foi uma coisa pacífica, não pense que foi uma coisa que não houve estresse, né? Não, muito pelo contrário. Mesmo durante o período em que o monge Hildebrando, futuro Gregório VII, agia tentando influenciar na eleição de papas que fossem independentes de senhores, né, feudais, vamos lembrar que o pai de Henrique IV, Henrique III, chegou a depor 3 papas. Vejam que mudança extraordinária. Ou seja, o pai Henrique III depois 3 papas. Mudou de papa. Não está me agradando, sai daí. Põe um outro papa no lugar. E assim ia trocando de papa. Porque a eleição dos papas, a eleição dos bispos, a eleição dos abades estava na mão dos senhores mundanos. Os papas do século X foram terríveis. Os papas do século X foram assim uma coisa asquerosa. Para vocês terem ideia, no século X teve o caso de um papa que foi eleito, mandou desenterrar o predecessor, colocou o cadáver vestido de papa no trono, julgou o morto, mandou, né, o corpo ser cortado em pedaços e jogado no rio Tibre. Veja que coisa absurda. Esse episódio ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver. Não é? Esse é o tipo de papa que nós tínhamos. Imagina que coisa maluca. Mas por que esses homens eram tão maus? Bom, primeira coisa, eram papas que não eram papas. Eram pessoas que eram colocadas pelas famílias poderosas, pelos imperadores, por jogos políticos de interesse. Ou seja, papas que não estavam lá porque estavam interessados em evangelizar e ser igreja. Não, estavam interessados simplesmente em usar a igreja para os seus interesses pessoais. Portanto, a igreja estava toda ela minada dessa situação.